Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Neste ano em que a CLT completa 70 anos, as discussões sobre o seu papel na sociedade brasileira avançam por diversos espaços. Nós aqui do programa Trabalho em Revista recebemos a desembargadora do TRT de Campinas, Tereza Asta, doutora em Direito do Trabalho pela USP, para falar sobre esse assunto. Doutora, obrigada pela sua presença aqui. Esses 70 anos, professora, da CLT, o que eles representam para o Brasil, para a sociedade brasileira? A importância dos 70 anos da CLT extrapola o nosso interesse de justiça do trabalho. Pelo seguinte, se nós voltarmos um pouquinho no início da colonização do nosso Brasil, nós vamos constatar que a nossa formação começou com a mentalidade ibérica. A mentalidade ibérica trazida pelos portugueses considerava o trabalho um desvalor. Só trabalhava quem não tinha alternativa, né? Então, quem não tinha padrinho trabalhava, quem não tinha bens de família trabalhava, quem teve a infelicidade de nascer numa família que não era nobre tinha que trabalhar. Então, o trabalho era uma espécie de condenação. É por isso que, por exemplo, as pessoas mais claras, né, a tez clara, era considerada um valor social, porque significava que a pessoa não tinha que sair ao relento para trabalhar. E essa mentalidade de que o trabalho era um desvalor, era o que a gente chama em direito de captis diminutio, né? Captis diminutio é uma expressão latina que significa você valer menos. Ela refletia na nossa cidadania. O trabalhador era considerado alguém que não deveria ter voz. Qual foi a guinada que a CLT deu para o país? A guinada foi a seguinte: ela transformou o trabalho de algo que depreciava em algo que valorizava. Então o trabalhador passou a ser visto como um cidadão, trabalhar passou a ser visto como algo bom, algo que te conferia um mérito, e por conta desse mérito você era inserido na cidadania do país. Doutora, mas com a CLT, isso não é uma questão que muda, uma questão cultural dessa não é questão que muda de um dia para o outro, né? Com certeza, porque na verdade a edição da CLT, ela não teve esse escopo, né? Quando ela foi promulgada por Getúlio Vargas, o grande objetivo da CLT foi garantir uma massa assalariada com poder aquisitivo para impulsionar o industrialismo no Brasil. Para consumir. Isso. Então, a partir do momento que eu vou investir na industrialização de um país, eu preciso de um mercado consumidor que adquira o que é produzido pela indústria nacional. E como é que eu faço para construir esse mercado consumidor? Eu tenho que ter uma regulamentação que possibilite o pagamento de salários num patamar de valor razoável, para que quem recebe esse salário possa consumir. Então, num primeiro momento, o objetivo da CLT foi garantir esse mercado consumidor e apaziguar os conflitos no mundo do trabalho. E a CLT foi uma iniciativa política muito inteligente, porque nós tínhamos uma massa de conflitos coletivos expressiva no país. O início do século XX foi marcado por grandes conflitos coletivos. Mas essa informação é deixada de lado, ela fica nas entrelinhas do início do trabalhismo no Brasil. Esse movimento dos trabalhadores em busca de direito. Isso. E por que havia esse movimento? O que desencadeou esse estopim? Os trabalhadores europeus que vieram para o Brasil fugindo dos efeitos das guerras, que as guerras dizimaram a Europa, então eles não tinham trabalho na Europa, estavam morrendo de fome. Eles vinham para o Brasil procurando sobrevivência. Só que quando eles chegavam aqui, eles eram tratados com essa mentalidade de captis diminutio, agravada pelos anos de escravidão que nós tivemos no Brasil. Porque, além dessa mentalidade ibérica, no Brasil o trabalho era associado à escravidão. Só trabalhava quem era escravo. Então, nós temos uma conjugação de forças depreciativas do trabalho. O trabalhador europeu que vinha para o Brasil e que era tratado como escravo, ele se rebelava. Ele dizia: não, eu não sou escravo.
sou um trabalhador livre. Então, isso motivou muitas rebeliões. Nós tivemos deportação de trabalhadores europeus, que eram os grandes incentivadores das rebeliões, principalmente os italianos. Doutora, e quando é que isso muda, ou como é que isso começa a mudar e a formar o que a senhora chama de a importância da CLT na formação da identidade nacional? Quando é que nós viramos brasileiros? A pergunta é excelente, porque veja, o Brasil sempre foi uma nação, os grandes sociólogos dizem que o Brasil é uma nação que vive um movimento, eternamente um movimento pendular. Nós temos muita dificuldade de formar nossa identidade nacional, muita dificuldade, porque o Brasil ele tem medo do conflito. Nós sempre procuramos apaziguar as relações conflitantes pelas bordas. Nós temos muito medo do enfrentamento. Nosso perfil brasileiro é o medo do enfrentamento. A CLT foi uma alternativa que evitou uma guerra civil. Se nós olharmos agora de forma panorâmica, qual foi a grande contribuição para a formação da identidade nacional? Ela evitou uma guerra civil, porque eu tinha o interesse do capital na industrialização. E eu tinha uma rebelião armada por conta dos imigrantes europeus que queriam ser tratados de igual para igual. O que não era aceitável para a mentalidade nacional. A CLT ela atuou de forma a colocar como se fosse um algodão entre dois cristais. Né? Que então, é uma expressão que a gente ouve muito. Né? Aliás, é uma expressão que eu divulguei num artigo meu e ela começou a ser propagada por conta desse meu artigo, sabe? Eu estava uma noite escrevendo e falei, mas a figura que me vem à mente é mesmo de um algodão entre cristais, porque as insurgências estavam muito acirradas de ambos os lados. Então, a CLT veio construir um caminho que possibilitou amortizar um pouco esse conflito. Doutora, e exatamente essa expressão do algodão entre cristais é que se usa muito para falar da justiça do trabalho, que a justiça do trabalho seria esse algodão. E a senhora falando em conflitos, me faz lembrar que esses conflitos, então, pós-CLT, com a criação da justiça do trabalho na década de 40, no início da década de 40, fizeram esses conflitos virem para a justiça do trabalho, né? Que são esses milhares de processos, né, trabalhistas ao longo desses anos todos. E aí eu pergunto, a senhora é uma defensora da gestão documental, de que é preciso preservar os documentos, os processos da Justiça do Trabalho, porque, segundo a senhora costuma dizer, ali é a nascente exatamente desse momento de dignificação do trabalho como valor. E mais ainda, a senhora diz que é importante preservar isso, porque essa memória da Justiça do Trabalho não interessa só ao Judiciário. Por que a senhora pensa assim? Então, veja, quando a CLT constrói essa estrada pela qual os conflitos vão transitar e escolher uma via de solução, ela constrói essa estrada. Essa estrada vai ser administrada pela Justiça do Trabalho. E é através dessa estrada que nós vamos compor os diferentes interesses de um país de dimensão continental como é o Brasil, né? Que o Brasil são vários países dentro do mesmo país. Então, ela tem o grande mérito de garantir a centralização política, social, econômica de um país enorme, numa região de intensos conflitos. E o que a CLT faz? Ela muda aquela mentalidade ibérica de que o trabalho é um desvalor e ela coloca o trabalho na centralidade da República Brasileira. É por isso que o artigo 1º da nossa Constituição Federal de 88 coloca o trabalho como valor de construção da República Brasileira. Então, eu tenho que preservar todo esse caminho percorrido nesses 70 anos, que, como você bem lembrou, a mentalidade você não muda numa geração. Não é da noite para o dia. Então foi um longo caminho de construção da CLT que conseguiu chegar a esse porto feliz de dignificação do trabalho. Então hoje, qual é a identidade brasileira? O Brasil é um país que reconhece o trabalho como valor.
Então, é essa mudança de um polo negativo para um polo positivo que possibilitou a criação de uma identidade nossa, foi a grande contribuição da CLT. E isso está escrito em todos os nossos processos. É por isso que essa construção tem que ser preservada, porque daqui a algum tempo um historiador, um sociólogo, ele vai tentar estudar como é que houve essa mudança de mentalidade. Onde é que isso está expresso nos nossos processos? E isso é flagrante, por exemplo, quando você pega um processo da década de 40 e você vê o depoimento pessoal de um preposto do empregador. Ele acha muito natural ser dono do corpo do empregado. O corpo do empregado lhe pertence. Mas era isso exatamente que eu ia perguntar para a gente concluir, doutora. Chegando a esse porto, né? Esse momento em que já há essa construção dessa outra mentalidade, que o trabalho já é um valor, né? E que se levantam tantas vozes para perguntar se a CLT não está superada, é que eu faço a pergunta, né? Com esse olhar histórico que a senhora tem, né? Inclusive de quem pertence à Justiça do Trabalho há muito tempo, que estuda, está superada a CLT? É uma pergunta excelente, porque nós estamos num momento que os sociólogos chamam de pós-modernidade, né? E o que caracteriza a pós-modernidade é o seguinte: enquanto na modernidade nós tivemos a era da certeza, tudo era muito reto, claro e certo. A pós-modernidade começa a contestar tudo que era reto, claro e certo. Então, o mérito da pós-modernidade é que ela mostra vários panoramas, várias perspectivas. É como se você subisse num edifício mais alto e tivesse a possibilidade de olhar em redor. Isso te dá múltiplos olhares. Então, o que caracteriza o momento que nós estamos vivendo é um momento de múltiplos olhares. Nesse aspecto de múltiplos olhares, é claro que a CLT precisa de algumas reformas. Isso me parece inquestionável, né? Porque ela disciplina uma forma de trabalhar que deixou de existir. Nós não temos mais um sistema fordista de produção como nós tínhamos na segunda metade do século XX. Entretanto, o grande questionamento, que é a função do trabalhador, da pessoa do trabalhador, continua com o mesmo desafio. Por quê? Nós tivemos no final do século XX, nas últimas décadas, vozes que diziam: olha, isso aqui está superado, nós não precisamos mais de proteção, hoje em dia o trabalhador está amparado, ele é consciente dos seus deveres, o trabalho já foi considerado um valor de formação da identidade nacional, está superado. No começo do século XXI, por conta desta reversão das grandes certezas e da instalação de novas perspectivas e novos olhares, a questão trabalhista volta, e volta de uma forma muito mais perigosa, porque ela volta de forma subrepetícia. Ela não volta mais como um confronto direto como era antes, aquele conflito batido direto. Ela volta de forma soft. Foi quando a gente deixou de ter trabalhadores e passou a ter colaboradores? Isso, exatamente. Então, todos nós hoje... Somos colaboradores. Colaboradores. A empresa não diz assim, olha, os meus trabalhadores, não, os meus colaboradores. Quando não diz os meus parceiros, né? E quando você diz colaborador e parceiro, você coloca a pessoa ao seu lado. Ele é meu colaborador, ele é meu parceiro. Só que ele é meu colaborador e é meu parceiro na hora de enfrentar as dificuldades da produção. A hora de auferir os lucros e dividir os benefícios não é bem assim. E eu deixo exemplificado com uma figura simples. É o uso do celular. Né? Hoje, através do celular, você não tem mais vida privada. E é por isso que aquela mentalidade da CLT de preservar os tempos da vida privada do trabalhador volta como um desafio recorrente no século XXI. Professora Tereza Asta, desembargadora do TRT de Campinas, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. E assim a gente termina o nosso programa desta semana. Para rever este e todos que já gravamos, acesse a página do TRT na internet e clique lá no link vídeos, ou ainda no YouTube, no endereço youtube.com/TRT23oficial. E aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, o endereço está aí na tela, e siga o TRT no Twitter para ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.